Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos resolver questões de Geografia Agrária. Bom, primeira questão aqui, tá? Uma questão que já traz um gráfico para a gente. E aí no enunciado aqui a gente tem: o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica de estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico? Beleza? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente consegue perceber, né, que terras, né, grandes propriedades, tá? A gente vai ter, grandes propriedades, a gente vai ter, né, uma ocupação, né, de grande parte do nosso território, beleza? Então, a gente tem um território tomado por grandes propriedades, beleza? Então, aqui, ó, as grandes propriedades, elas vão ocupar, tá? 53%, tá? Dessa condição de produção do nosso território. E aí o texto está perguntando aqui: que característica de estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico? Alternativa A, a concentração de terra nas mãos de poucos. Esse é o nosso gabarito, tá? Quando a gente pega a estrutura fundiária brasileira, a gente consegue perceber uma estrutura altamente concentradora. Tirando quando a gente pega ali alguns aspectos da região sul, por exemplo, onde a gente tem pequenas e médias propriedades, né? O agreste brasileiro, onde a gente tem ali no Nordeste, né, próximo à Zona da Mata, pequenas e médias propriedades também, né, a gente vai ter um predomínio de latifúndios no nosso território. Isso causa uma grande desigualdade, causa um adensamento populacional nas áreas urbanas, tá, também muito grande, causa problemas de abastecimento de alimento, tá, uma vez que esses grandes produtores eles tendem a produzir para exportação, e não para abastecer o mercado interno. Então, a gente tem sérios problemas a partir dessa estrutura fundiária concentradora. Estrutura essa, né, que é oriunda lá do passado, né, do período colonial, onde a gente vai ter, né, a distribuição de terras de maneira desigual, concentrada, né, com a lei de terras também a gente tem a dificuldade do acesso à terra por grande parte da população. E aí, com a mecanização do campo, a gente tem a expulsão dessa galera dessas áreas rurais, tá? A existência de poucas terras agricultáveis. Não, o Brasil é um dos países com mais terras agricultáveis no mundo, tá? Entretanto, é um dos países com mais terras ociosas também no mundo, terras com capacidade, com potencial de produção, mas que não são aproveitadas, tá? Terras ociosas não são espaços naturais que não são utilizados, são espaços de propriedade privada que eles não têm uso, beleza? O domínio territorial dos minifúndios. Não, os minifúndios têm uma representação aqui, né, muito pequena, beleza? Como o gráfico mostra. Primazia da agricultura familiar. Não, a agricultura familiar está colocada em minifúndios, tá? Então, a gente não tem aqui, né, um grande destaque para a agricultura familiar no nosso território. Mesmo a agricultura familiar sendo responsável por abastecer o nosso mercado, né, com alimentos. A debilidade dos plantations modernos. Não, os plantations modernos dominam o nosso território, tá? As grandes propriedades voltadas para a exportação. Hoje, né, já não mais, ou não devendo mais utilizar mão de obra escravizada, tá? Mas elas têm grande volume de participação dentro da nossa esfera produtiva, tá? Principalmente para abastecer o mercado a partir das exportações. Aqui uma outra questão: a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Um processo econômico que tem contribuído, então, né, aqui a gente está falando, né, do desmatamento da Amazônia, e aqui o comando da questão: um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito, tá?
o comando da questão, então está pedindo para a gente identificar uma atividade econômica que acelera esse processo descrito. Expansão do projeto Carajás, do projeto Grande Carajás, com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras. A mineração, ela não gera, né, principalmente do projeto Grande Carajás, ela não gera um impacto ambiental no que diz respeito ao desmatamento, tá? A gente pode ter, é claro, ali, né, manejo do solo e tudo mais, mas ela não está relacionada, né, ao grande desmatamento, principalmente nesse período recente. Difusão do cultivo de soja com a implementação de monoculturas mecanizadas. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? A monocultura de soja, ela se desloca junto da fronteira agropecuária. Então, a fronteira agrícola, ela vai se deslocando pelo território, saindo da região sul, atingindo a região centro-oeste. Hoje, a produção de soja, ela está no oeste da Bahia, ela já está, né, na Mata dos Cocais, que é a faixa de transição ali entre, né, o bioma da Amazônia e o bioma da Caatinga, tá? Então ela já está na porção norte do nosso território. E aí, como se dá esse desmatamento, tá? Na região? A gente vai ter basicamente ali a prática, né, de pecuária, né? Então a pecuária ali ela vai possibilitar essa criação desses campos para pastagem e a partir disso a gente tem a implementação do cultivo de soja na região. Tá? A gente tem algumas práticas que são bem cruéis, então a gente vai ter queimadas, por exemplo, né, na região norte. Práticas para extração de vegetação, a gente tem o famoso correntão, tá, que são duas correntes ligadas a um trator que vão arrastando todo tipo de árvore. Tá? É menos comum na Amazônia, já que em determinados pontos ali a árvore tem grande porte. Então a gente não tem, a gente tem mais a prática de queimadas, por exemplo, né, de desmatamento mesmo. E posteriormente a vegetação de menor porte que fica ali, ela é queimada. Tá? Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. A transamazônica, primeiro ponto, ela vai interligar a região norte, ela é uma rodovia, né, transversal, então ela vai ser uma rodovia longitudinal, tá? A intenção da Transamazônica era conectar o Atlântico ao Pacífico. Ela não teve sua obra inteiramente concluída, então ela não integra o Atlântico ao Pacífico, mas ela integra uma boa parte do nosso território, tá? Da região, principalmente da porção setentrional do nosso território. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. Aqui a gente está falando de reservas extrativistas. As reservas extrativistas são reservas de uso sustentável, tá, galera? Então, o uso sustentável ele promove uma extração ali eficiente, sem causar sérios problemas, tá, à vegetação local. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. A gente tem o principal foco do desmatamento de fato, a agropecuária, a fronteira agropecuária. O processo de urbanização ele não está diretamente atrelado, né, causa impacto, claro, ambiental na região, mas ele não é o principal dano, tá? Ele não é o principal causador de danos ali para a aceleração desse processo. A aceleração desse processo é a expansão da fronteira agropecuária. A gente vai ter aqui também uma questão, né, com uma charge, onde a gente tem duas plantinhas conversando, né, e uma falando para a outra. Dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Não estou sabendo não, responde a outra. Tá? E aí, no enunciado aqui, né, está escrito, na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em... Tá? Então, aqui está falando de uma modificação, e essa modificação é a Revolução Verde. Tá? A Revolução Verde ela vai dar para a gente uma perspectiva ali, né, de tentativa de solução da fome mundial, né, principalmente a fome que os países periféricos passavam naquele contexto ali, né, do pós-guerra.
E aí a gente vai ter uma mecanização do campo, criação de sementes geneticamente modificadas, tá? E aí a ideia é basicamente essa. E aí está pedindo uma contradição presente no espaço rural brasileiro derivado da Revolução Verde. Expansão das terras agricultáveis com manutenção das desigualdades. A gente vai ter, né, de fato, o gabarito na letra A, porque a Revolução Verde ela é responsável, por exemplo, por possibilitar que o centro-oeste brasileiro tenha uma capacidade produtiva aumentada por conta de processos de correção do solo, tá? Sementes geneticamente modificadas que vão se adaptar a determinados climas, isso tudo vai expandir, né, a capacidade produtiva de determinadas regiões do nosso território, com grande destaque para o centro-oeste brasileiro. Tá? O centro-oeste ele vai embarcar muito na Revolução Verde, assim como a região sul também, tá, do nosso território. Com manutenção das desigualdades, de fato, a Revolução Verde ela é chamada de modernização conservadora. Por quê? Porque ela foi criada para atender uma perspectiva de desigualdade de acesso a alimentos, né? Intensificar a produção, só que ela se torna conservadora por quê? Porque as linhas de crédito para compra de maquinário, para compra de sementes geneticamente modificadas, elas são liberadas mais facilmente para o grande produtor. Então, o pequeno produtor ele é expropriado, tá, da sua terra, perdendo assim, né, o seu meio de produção. E aí isso vai gerar um impacto de desigualdade. Então, a gente vai ter um aumento ainda assim da desigualdade, tá, socioeconômica no nosso território. Beleza? Então, a Revolução Verde ela é extremamente contraditória e, por isso, modernização conservadora. Alternativa B, modernização técnica do território, com redução do nível de emprego formal. A gente vai ter aqui uma modernização técnica, mas não em amplo aspecto do território. Tá? Então, nem todo o território vai ser amplamente modernizado. A Revolução Verde ela atinge primeiro a região sul, do nosso território, se espalha para a região centro-oeste, atinge o Nordeste apenas na década de 90, mas, por exemplo, no norte do Brasil a gente não tem, né, em amplo aspecto, a gente ainda tem uma área de vegetação ali naquela região, e nem todo mundo tem acesso às técnicas da Revolução Verde. Valorização de atividade de subsistência com redução da produtividade da terra. A valorização não é da atividade de subsistência, é principalmente para a agricultura comercial. Tá? Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da concentração fundiária. Desenvolvimento principalmente de monocultura, não de policultura. E a alternativa é melhora da qualidade dos produtos com retração na exportação de produtos primários. Não, a Revolução Verde é o que vai dar, né, um ponto muito importante, vai dar um incentivo muito importante, tá, para a exportação dos nossos produtos. O Centro-Oeste ganha grande destaque, a nossa soja ganha grande destaque por conta de inovações técnicas e tecnológicas oriundas da Revolução Verde. Beleza, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.